Meus amigos, nós vamos apresentar a nossa companheira Sônia Hoffmann, que agora no momento é voluntária da nossa casa, para a nossa alegria. Para quem não conhece, a Sônia Hoffmann já tem um trabalho intenso na área de estudo, propagação da inclusão e da acessibilidade. Ela foi organizadora do projeto Mendonça, Jerônimo Mendonça, no Rio de Janeiro, coordenadora dessa área no Conselho Estadual Espírita do Rio de Janeiro, de Inclusão e Acessibilidade. Então, ela vem hoje dividir conosco o seu estudo, o seu aprendizado, a sua sensibilidade. Então, passamos a palavra à nossa irmã e amiga Sônia. Boa tarde a todos que estão aqui. Antes de dar prosseguimento, eu gostaria de falar fora do microfone para que os nossos companheiros com deficiência visual possam identificar onde eu me encontro, para saber de onde é a fonte sonora, pois a tendência de quem não está vendo é voltar a cabeça para a caixa de som. Então, este é uma das questões que nós fazemos sempre. Nós solicitamos ao orador que faça, que dê algumas palavras para que possam identificar a fonte ou o local onde nós nos encontramos. Bem, quando nós iniciamos a questão de envolver inclusão e acessibilidade dentro do movimento espírita, aliás, nós já vínhamos trabalhando há muitos anos na doutrina espírita, no campo do movimento espírita, mas em novembro de 2015 nós lançamos no estado do Rio de Janeiro o projeto Acessibilidade Jerônimo Mendonça, justamente com o propósito de levar às casas espíritas a forma de agilizar o movimento de acolhimento das pessoas com deficiência e com diferença em todas as casas, uma vez que nós vínhamos acompanhando dentro do movimento nacional e dentro do movimento internacional, e também muitas pessoas estavam apresentando dificuldades de acesso, de acolhimento à casa espírita, e também muitas pessoas estavam sentindo dificuldades em como lidar com as questões de inclusão e como lidar com as questões de acessibilidade, que são dois processos diferentes. Então, esse projeto foi tomando corpo e, com o tempo, as casas espíritas foram nos chamando para nós apresentarmos oficinas e palestras sobre essa questão toda. E o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro abrigou, trouxe para dentro do movimento como forma de agilização esta assessoria. Então, a partir daquele ano, nós assumimos a coordenação como responsáveis dentro do CERJ Rio de Janeiro, do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, como a responsável por aquela atividade. E nós começamos a desencadear e desenvolver movimentos em todos os demais estados do Brasil, os quais nós éramos chamados dentro das expectativas, e começamos a desenvolver também trabalhos junto com a FEB, fazendo parte de várias comissões nacionais, tanto da área de estudos do espiritismo, da área doutrinária, quanto da área de atendimento espiritual, da criança e juventude, enfim, de todas as áreas, assim como nós também começamos a ser articulistas, tanto do Correio Espírita e também de algumas edições que saíram pela FEB e também de uma edição que saiu pela FEB. E assim, foi em 2017, e mais especificamente em 2018, onde se consolidou
que todas as federativas brasileiras deveriam ter uma assessoria de inclusão e acessibilidade por deliberação do CFN-FED. E isso para nós foi algo muito importante, pois este movimento nós já vimos fazendo e apresentando como importante e trazendo dentro da codificação espírita os pontos em que a inclusão é abordada de uma forma bastante efetiva. Porém, antes de dar continuidade ao trabalho, eu trouxe para vocês uma frase e eu gostaria muito que vocês pudessem ler essa frase e me dizer o que vocês acharam lá, em uma única palavra. O que vocês acharam dessa frase? Solicito aos meus companheiros pela educação sexual que se mantenham em amnésia para eles neste momento. Então, gostaram da frase? Alguém pode dizer alguma coisa sobre a frase? Oi? Eu acho que eu Não? mas eu senti o prazer de receber. Pois então. Então, vamos facilitar um pouquinho então para vocês. Nós tínhamos um vídeo em Libras, mas não foi possível passar, e ia ajudar muito vocês, eu acredito. Não é? Mas, Do Braille para Libra ia ajudar bastante. isso, do Braille para Libras seria um pulo enorme, não é? Ainda mais sem intérprete. Mas então vamos passar um outro slide para vocês, onde está projetada essa frase. Por favor. Alguém pode me dizer alguma coisa? Nós somos cegos neste momento. Está escrito apenas em curso. Em inglês e francês. Cada dia sem trabalho é como um zero sozinho. Exatamente. Chiquito de Moraes. Cada dia sem trabalho é como um zero sozinho. Que não lê em francês. Então, em algum momento surge alguém que possa trabalhar com essa inclusão, com essa acessibilidade. Algum conhecimento se tem. E muitas vezes algumas atividades se apresentam e talvez muitas pessoas possam sentir-se tanto quanto constrangidas e um tanto quanto preocupadas e percebem claramente que não foram pensadas. Não foram pensadas em receber guide, não foram pensadas em receber intérprete de Libras, não foram pensadas em receber em suas diferenças, em suas necessidades. E é este o grande propósito da inclusão e acessibilidade dentro do movimento espírita. É de pensar o nosso próximo, de pensar o outro, a partir daquilo que ele necessita, a partir daquilo que ele traz como demanda, e que nós possamos nos preparar para o recebimento. Muitos dizem, e é frequente nós ouvirmos essa questão, que algumas casas espíritas não se preparam porque naquela casa não participa alguém com deficiência ou com diferença ostensiva. Então nós perguntamos, bem, a tua casa deve ser, então, talvez frequentada por Emmanuel, Teresa d'Ávila, Jesus, o Espírito Puro. Porque as deficiências
todos temos visíveis ou invisíveis. Então, é importantíssimo que nós possamos pensar justamente sobre as questões de inclusão e acessibilidade. E também foi essa a motivação para a escrita do livro Inclusão e Acessibilidade, Espiritismo para Todos, onde toda a renda está sendo destinada para a Sociedade Cósmica Espírita em Braille e também para as entidades às quais doamos livros para que possam fazer a distribuição e a comercialização. Nós justamente escrevemos este livro com o propósito de trazer para a reflexão, para o pensamento, para o nosso entendimento do quanto, de forma bastante forte, bastante aprofundada, Jesus e todo o movimento espírita, desde 1857, em toda a codificação, vem nos apresentando as questões fundamentais de inclusão e o quanto é necessário nós adentrarmos a esta viagem de trabalho, a este dia de trabalho, pois um dia sem trabalho é como um zero sozinho. Então, que nós possamos pensar justamente o quanto nós precisamos trabalhar para acolher a diferença do próximo. A diferença daquele que vem chegando à casa espírita, não somente daquele encarnado, mas também daquele desencarnado, porque muitas vezes as pessoas com deficiência e com a diferença, ao desencarnarem e também ao se apresentarem em uma casa espírita, através de um trabalho mediúnico, eles podem ainda estar passando pelas consequências das diferenças que eles tiveram enquanto encarnados. Então é fundamental que nós possamos pensar e repensar. E este livro, atualmente, está sendo colocado para o sistema Braille pela Escleve. Eu já recebi a informação de que este livro será colocado, será transcrito para o sistema Braille. E também nós já estamos negociando para que este livro também seja transcrito ou levado para Libras. Embora Libras não seja e não tenha todas as palavras que são utilizadas na codificação ou que são utilizadas no Espiritismo já de uma forma bastante organizada. Então, nós também estamos no 5º Encontro Nacional, justamente para podermos, de alguma forma, começar a organizar todo este manuário, não um dicionário, mas um manuário com os símbolos específicos Libras, para que a codificação que já existe em Braille também passe a existir em Libras e seja apresentada nas mais diversas formas. É claro que nós não podemos jamais pensar em esgotar, uma vez que diferenças e deficiências são inúmeras e nós não podemos dar conta de tudo e de todos, mas, do máximo possível, nós temos o dever, a obrigação, e nós temos também, como convite da espiritualidade, o incentivo e também a indicação, a sinalização para que isso venha acontecendo. Isso é uma tarefa de cada um de nós, não é uma tarefa não só minha, não só do Eduardo, ou pontualmente deste ou daqui, mas é uma questão pontual de cada um de nós, pois nós promovemos a nossa transformação moral e nós também vamos evoluindo de uma forma coletiva, não apenas individualmente. Então, as comunidades, as casas espíritas, o movimento espírita como um todo, precisa se organizar, se agilizar, para que isso venha a acontecer o mais breve possível, pois nós estamos adentrando em um mundo de regeneração e este mundo de provas e expiações está já quase
seu apagar de luzes, mas nós estamos ainda bastante distanciados daquilo que nós podemos e devemos fazer como inclusivos. E para aqueles que enxergam, devem estar vendo que em minha camiseta está escrito: ser espírita é ser inclusivo. Deveria ser isso. Deveria ser assim. Então, este é um grande convite para que nós possamos fazer uma viagem juntos, para que nós possamos conversar hoje sobre essa questão, neste mini seminário, não um seminário prolongado, mas é um mini seminário, justamente para nós lançarmos as bases aqui no Rio Grande do Sul. Embora nós saibamos que em alguns pontos já está sendo também trabalhado muito na FERPES, pois foi uma colaboração nossa para a FERPES e quando nós estávamos no CERJ, no Rio de Janeiro, formado a assessoria de inclusão e acessibilidade. Mas as assessorias, elas têm que ter um trabalho mais ágil, mais forte, não só em uma determinada área, mas em todas as áreas, absolutamente todas as áreas. Por isso que a nossa proposta, tanto no CERJ quanto na FEB, foi sempre uma proposta de transversalização. Nós não entendemos inclusão e não entendemos acessibilidade como algo que vai acontecer de uma forma estanque, de uma forma reduzida, reducionista. Nós precisamos estar transversalizando com a área da infância e da juventude, nós precisamos estar transversalizando com a área da mediunidade, os estudos doutrinários, da área de atendimento espiritual, que é a recepção, a explicação do Evangelho, o passe, a entrega da água batizada ou fluida. Também nós precisamos pensar no atendimento fraterno, precisamos pensar no SACSI, precisamos especialmente também pensar na ACOM, no trabalho de divulgação. E há, certamente, e existem trabalhos a serem feitos. E existem uma série de propostas que podem e que devem ser feitas. O que nós precisamos fazer é cada vez mais divulgar tudo isso e cada vez mais nos propormos, nos disponibilizarmos a construir em conjunto todas essas atividades, sem medo de ser feliz. É uma palestra que vai acontecer, não é? Sem medo de ser feliz. Sem medo também de dizer, não sei. Quem souber, me ajude, para que nós possamos pensar em construir de uma forma conjunta. Bem, vamos ao próximo slide, então. Eu vou fazer uma audiodescrição para os nossos companheiros com deficiência visual. É um slide que tem uma fita métrica. E a pergunta é: qual a dimensão histórica de inclusão? Nós temos, desde o mundo primitivo, desde a época do nomadismo, que algumas pessoas sempre apresentaram diferenças. Sempre existiram diferenças de sexo, de idades, e sempre existiram deficiências. Uma vez que todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, e ao longo da nossa evolução, também pelo nosso livre-arbítrio, nós fomos nos diferenciando das demais pessoas. Então, na época do nomadismo, na época em que alguns povos se afastaram rapidamente dos seus locais, em função das intempéries, em função de terem algumas tribos, ou em função mesmo de algumas questões climáticas, eles precisavam se afastar, eles precisavam realizar aquilo de uma forma tal que as pessoas não viessem trazer dificuldade para essa movimentação rápida. Então, em algumas situações, eles descartavam as pessoas com mais idade
descartavam as pessoas que apresentavam alguma deficiência, alguma dificuldade de mobilidade. E esse descarte nem sempre aconteceu somente pelo chefe do clã, o chefe da tribo, pelo líder. Acontecia muitas vezes por uma reunião, por um consenso e até mesmo por alguma solicitação da própria pessoa, que sabia, que entendia que ela estaria prejudicando. Então, não era uma questão apenas de uma exclusão unilateral. Em alguns momentos aconteceu essa exclusão de uma forma consensuada, de uma forma útil, de uma forma a ser entendida. E essas diferenças e essas exclusões foram acontecendo. Mas, infelizmente, nós sabemos que não ficaram apenas no nomadismo, na época dos nômades. Atualmente, ainda há uma série de momentos em que a exclusão acontece, ou de uma forma unilateral ou consensuada. Mas, logo após, nós passamos para um segundo momento, um momento onde a beleza, a estética, levou muitas pessoas a considerarem que haveria necessidade da eliminação, a eliminação do diferente, da pessoa com deficiência, da pessoa com alguma diferença ostensiva, em função de padrões estéticos, em função de não poder acontecer alguma questão de poderem atender às necessidades de trabalhar pelo seu povo, de guerrear, de ir para as guerras, ou até mesmo não ter uma função considerada uma função útil pelo grupo. Então, aquelas pessoas eram eliminadas, descartadas. Elas eram sutilmente retiradas do convívio, talvez desde o nascimento até um pouco mais. Foram verdadeiros deficienticídios que aconteceram. Espartana foi uma das palavras que muitos foi utilizada. Muitos conheceram o povo espartano porque se identificou muito com essa questão. Mas nós sabemos que também ao longo da história aconteceram muitos e muitos movimentos de eliminação do diferente. Na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, nós tivemos a eliminação de homossexuais diferentes. Nós tivemos a eliminação de judeus diferentes. Todo aquele que não fosse aquele que estivesse dentro dos parâmetros de uma questão ariana era considerado diferente. Então, não permaneceu somente lá, permaneceu somente naquela questão, na questão da Esparta. Foi trazida mais para um momento atual, um momento presente. Então, nós não podemos pensar que essa dimensão histórica de inclusão e acessibilidade ficou lá no passado, no mundo primitivo. Infelizmente, foi trazido aqui para o nosso mundo de provas e expiações. Mais adiante, nós vamos encontrar também o cristianismo. E no cristianismo, Jesus, nosso guia e modelo, o Espírito puro, é aquele que é o nosso governador da terra, e que na questão 625, quando Allan Kardec pergunta qual foi o Espírito que pode e que deve servir como modelo e como guia, todos dizem que é a resposta mais curta de toda a codificação, pois os Espíritos respondem na tradução português, Jesus, tá? No original, em francês, é Jesus. É Jesus, um pouco mais além. Todos dizem que essa é a resposta mais curta. Eu digo que não.
que essa é a resposta mais longa de toda a codificação. Porque entender Jesus, interpretar Jesus, pensar Jesus na forma inclusiva, como ele foi, como ele lidou com as diferenças, como ele trabalhou, como ele lidou, como ele escolheu os seus 12 apóstolos de uma forma que todos tivessem diferenças culturais, diferenças de tamanho, diferenças de trabalho, diferenças de todas as ordens. Jesus foi um modelo e guia, foi e é o nosso modelo e guia, nosso modelo e guia inclusive. Ele falou aos mendigos, ele falou aos pobres, assim como ele frequentou as casas de pessoas de um grande poder aquisitivo. Foi a casa de Zaqueu, por exemplo. Ele conversou com doutores da lei, assim como ele conversou com pessoas completamente analfabetas. E ele trouxe para tudo isso a questão do amor, da caridade. Então, aquela questão toda da exclusão começou a ser ressignificada, reinterpretada dentro de todo esse movimento histórico com uma amorosidade, com um olhar diferenciado para a diferença, com um olhar interpretativo para a diferença no sentido, vamos acolher o que governa o mundo é Deus. E isso está bem mais divulgado e bem mais esclarecido dentro do livro Inclusão e Acessibilidade e Espiritismo para Todos. Mas, quando Jesus vem e fala, e também nós vamos encontrar isso em Um Sopro dos Porões, uma mensagem que a mentora espiritual Joana de Ângeles apresenta e que é fundamental para que nós possamos pensar a diferença, e que também se encontra neste livro, que também pode ser buscado dentro dos vários sites e no YouTube, e pode ser encontrado no livro Lições para a Felicidade. Nós vamos encontrar que Jesus, fortemente inclusivo, trabalhou com as diferenças em todos os aspectos. Inclusive, quando ele falou com a mulher no tanque de Siloé, quando ele foi chamado de judeu, onde virá algo de bom de Nazaré, ele também sofreu diferença. Ele ocupou o lugar da exclusão. Também não acreditavam que de Nazaré poderia vir alguém. E ele mostrou que sim, que é possível. Ele veio. Então, ele mostrou que inclusão e acessibilidade não é só apenas uma questão de olharmos para as questões visuais, ela vai para além, para muito além daquilo tudo que nós estávamos pensando. E fala e nos mostra que é possível lidar com as diferenças, lidar com as situações de uma forma acolhedora, de uma forma culturalmente aceita e de uma forma também culturalmente construída. Mas, após a vida de Jesus, e também quando ele ocupou o lugar da exclusão, tendo sido, inclusive, mutilado na própria crucificação, ele apenas não sofreu todas as formas de exclusão que se possa pensar, mas também ele sofreu a exclusão física pela mutilação. Após o cristianismo, onde ele começou a nos convidar, ele começou a nos incentivar a olhar para a diferença do próximo, seja essa diferença invisível ou invisível. Nós tivemos vários movimentos e em torno de 1500 nós tivemos Claudidade Magna, Comênios, quando fala que a educação precisaria ser apresentada para todas as pessoas, homens, mulheres, pessoas com deficiência, pessoas com algum tipo de diferença. Portanto, não é nenhuma novidade hoje nós estamos com algumas questões. Em torno de 1500 pela didática magna,
com eles, já apresentava isso de uma forma bastante fundamental. E o Espiritismo, em 1857, e daí para frente, começou a trabalhar com as questões da inclusão de uma forma bastante aprofundada em toda a codificação, incluindo a Revista Espírita. Nós temos dentro da Revista Espírita inúmeros casos e situações de diferenças. O que falta para todos nós é o estudo. O que falta para todos nós é a meditação. O que falta para todos nós é o entendimento, é a construção conjunta de uma nova forma de abordar e de trabalhar com isso. Então, lá, nós encontramos várias questões que os nossos amigos espirituais trouxeram como respostas e que, inclusive, não foram entendidas por nós e não são até hoje entendidas. E também Allan Kardec utilizou uma grande expressão que se encontra lá no original em francês e que nas edições iniciais de O Livro dos Espíritos nós temos essa tradução, direito de cidade, e que em algumas traduções no livro mais adiante foi retirado do Livro dos Espíritos e substituída por uma outra que não fala exatamente como direito de cidade. E se nós formos procurar o que é direito de cidade é justamente isso. Acho que o outro está dentro. Eu acho que não. Então, esse direito de cidade Se o pessoal tiver com o 4G ligado, aí pode estar indeferindo desligar o 4G os dados do celular. nós vamos encontrar então que o direito de cidade justamente fala da questão da inclusão, que tudo o que acontece em um determinado local e tudo que acontece com o grupo e com as pessoas precisa ser compartilhado com todos, absolutamente todos, dentro das suas necessidades, dentro das suas questões fundamentais. Então nós temos uma dimensão histórica de inclusão bastante acentuada, bastante grande, bastante fortalecida e que nos dá uma base muito forte e bastante interessante daquilo que nós hoje trazemos para o movimento espírita, de trazer um convite para todos nós trabalharmos e repensarmos inclusão e acessibilidade das mais diferentes formas. Mas nós queremos transformar esse mini seminário não somente em um monólogo, nós queremos transformar em alguns momentos também como uma possibilidade de conversação, uma vez que inclusão tem a grande proposta de ser uma construção conjunta. E aqui eu lanço a primeira pergunta, que faz parte de um outro slide. Quem é o sujeito da inclusão? A audiodescrição para os nossos companheiros com deficiência visual é um homem pensando com ponto de interrogação. Quem é o sujeito da inclusão? O que vocês acham? Agora é pergunta. Repete a pergunta, porque... Quem é o sujeito da inclusão? Quem é o sujeito da inclusão? Eu. Por quê? E quando eu não estou incluindo alguém, eu estou excluindo. Estou diferenciando. Alguém tem mais uma resposta? Quem é o sujeito da inclusão? O ignorante? O ignorado. Ah, o ignorado.
excluído, ignorado, esquecido, sutilmente, ou nem tão sutilmente assim, não é? Às vezes bem ostensivamente. E mais? Mais alguém para contribuir? O momento de amnésia dos nossos companheiros com deficiência visual já acabou, tá? Agora é mental. O diferente. O diferente em que sentido, Leopoldo? Essa palavra. Tanto nos sentidos aparentes quanto naquelas que têm diferenças que não são visíveis. Os diferentes com questões visíveis e invisíveis. Né? Aqueles que não podem ser visualizados momentaneamente ou que não está na aparência daquela pessoa. Né? Eu sigo do padrão social ou do padrão intelectual de certos grupos. Que não se inclui nos padrões sociais, naqueles interesses que são Certos grupos. que alguns grupos apresentam como normas, não é? Muito bem. Seu nome é? Terezinha. Terezinha, muito bem, muito obrigada, Terezinha. Alguém mais? E nesse contexto, a gente pode ver também que, principalmente aqui no Brasil, né, então tem os invisíveis, né, então a gente pode ir mais além, né, então essa exclusão social, econômica, além das pessoas com deficiência, né, então dentro desse contexto, e essa é a pior ainda exclusão, né, nesse sentido, tá? Porque tu não cria política pública para atender todos esses segmentos, né? Então a inclusão do índio, a inclusão do negro, a inclusão do estrangeiro hoje, né? Em todo esse contexto, então, que é característica dessa nossa sociedade, né? Do nosso país. Então, nós temos a questão do índio, do estrangeiro, e como nós estamos recebendo pessoas de outros países, não é? Que precisam negociar, que precisam trabalhar com as questões culturais do Brasil, que nós também precisamos entender a cultura deles, não é? Dos refugiados. Nós temos N situações. Então, alguém mais quer? Não adianta ficar levantar a mão, por favor. Sinto muito, se alguém levantar a mão e para que eu dê a palavra, vai ficar de mão levantada até o final do seminário. Só me ajuda quem está com o microfone para levar a pessoa. Por isso que é bom levantar a mão. Ah, sim. Alguém quer ajudar com mais alguma questão? Eu acho que às vezes também as sociedades, eu acho que às vezes a sociedade se omite de se preparar para receber o idoso. Por exemplo, aqui no Brasil, eu estou ficando velha, eu sinto isso. Em alguns lugares o idoso não é bem aceito, porque tem certas, assim, estão procurando saber quem é aquela pessoa, quais os objetivos dela. Simplesmente é idoso. A mesma coisa com o deficiente físico. Eu sou psicopedagoga, trabalhei 21 anos com a PAI e eu via que a sociedade não se preparava para receber os especiais. Há um grande preconceito social. Então, o idoso, as pessoas com deficiência física, nós temos também as pessoas com deficiência sensorial, que são as pessoas cegas ou com baixa visão, né? Que deficiência visual é uma expressão genérica. Se eu chegar e disser, bom, o Zé das Pitangas, ele tem deficiência visual, tudo bem. Para uma pessoa, ela vai saber que ele tem deficiência visual. Mas, para quem entende um pouco mais, nós não vamos saber. Ele é cego ou tem baixa visão? Não sei. Então, eu preciso dizer, é cego, o fulano
cegueira, vive e convive com cegueira, ou tem baixa visão. Tal pessoa tem deficiência auditiva, ou seja, utiliza aparelho auditivo, faz leitura labial, por isso que nós também solicitamos para alguns oradores para deixar os seus lábios à mostra, para que as pessoas com baixa audição ou os surdos que são bilíngues, ou seja, entendem libras e que também fazem leitura labial, possam olhar os lábios e a fisionomia daquela pessoa. Então, nós temos essas questões, o deficiente, a pessoa com deficiência sensorial. Nós temos aqueles que têm algum problema intelectual, a deficiência mental. Nós temos também as pessoas com síndrome de Down, por exemplo. E aqui nós vamos entender que essa é uma deficiência genética, fisiológica, é uma alteração de cromossomos. Não é uma questão de deficiência mental, por ser uma deficiência mental. E lá, na codificação, no item que consta idiotia e imbecilidade, cretino, lá já era falado que aquele espírito pode ter tanto ou mais inteligência que as demais pessoas. E que, naquela época, cretinismo, idiotia e imbecilidade eram os nomes que eram utilizados para que hoje nós chamamos de deficiência intelectual. Porque naquela época era este nome atribuído. Depois passou-se para excepcional, depois passou-se para se chamar as pessoas especiais. Mas quem é especial? Todos. Para Deus, todos nós somos especiais. Depois também passou-se para a questão de que seriam pessoas com necessidades especiais. Portadores de deficiência, como se eu pudesse pegar minha cerveja, hoje eu não estou a fim de ser cega, eu vou botar no lixo. Né? Então, não dá. Então, tirou-se também os portadores. Então, pessoas com deficiência. Esta é a atual nomenclatura. Pessoas com deficiência ou pessoas com mobilidade reduzida. Pessoas com deficiência. Pessoas com deficiência são aquelas pessoas que apresentam um protagonismo, uma singularidade, uma peculiaridade específica. Formas de expressão específicas que precisam ser compreendidas e entendidas. E que apresentam um sério comprometimento, uma limitação importantíssima, crônica, permanente, nos aspectos físicos, ou nos aspectos intelectuais, ou nos aspectos sensoriais, deficiência auditiva e surdez, surdo, e deficiência auditiva não é a mesma coisa. Surdo é surdo e deficiente auditivo é deficiente auditivo. Deficiente auditivo é aquele que utiliza um aparelho para amplificar a audição. O surdo é aquele que utiliza libras e que algumas pessoas pensam que podem simplesmente utilizar a questão da escrita. Mas aqui há um grande esclarecimento a ser feito. A grande maioria das pessoas surdas não sabe português. A sua língua materna é Libras, língua brasileira de sinais. Portanto, muitos não vão conseguir entender o que está escrito. Poucos são os que são bilíngues dentro da grande população de surdos. Mas há aqueles que chegaram às faculdades, que estão nas escolas, que estão nas universidades, que estão fazendo mestrado, doutorado e que são professores, mas são pouquíssimos. A grande maioria não tem este conhecimento.
portanto, precisam também de uma aceitação diferenciada. São pessoas também que apresentam problemas psíquicos, né? Distúrbios invasivos, autismo, por exemplo. A questão do TDAH, que é o déficit de atenção. Há pessoas também que não possam apresentar problemas neurológicos, paralisia cerebral. Paralisia cerebral não tem nada a ver com inteligência. Pode ter um problema de inteligência. Pode ter uma deficiência intelectual associada, mas por si só a paralisia cerebral não é sinônimo de falta de inteligência. É sim uma dificuldade de transmitir as ordens para os seus órgãos motores. E lá na codificação já está bem claro isso, que aquele espírito é tão ou mais inteligente e que muitas pessoas com deficiência intelectual estão compreendendo absolutamente tudo o que está acontecendo. O que eles estão é com dificuldade para organizar as respostas. Então, todas as formas de exclusão que eles estejam recebendo, talvez esteja magoando muito a alma. Porque eles estão captando, não só no seu momento de vigília, mas especialmente também no seu momento de emancipação do sono. Vocês viram a nossa grande responsabilidade? Vocês viram o quanto a codificação nos esclarece, nos orienta? E o quanto isso tudo estava e está presente dentro da codificação? O que falta para nós é estudo, aprofundamento, entendimento, ampliação. Então, nós precisamos entender essas formas de como agir, de como interagir com aquele que apresenta um sexo diferente, um gênero diferente, aquele que apresenta uma mobilidade reduzida, e aqui a legislação apresenta pessoas com deficiência e apresenta também pessoas com mobilidade reduzida. Pessoas com mobilidade reduzida são aquelas pessoas que, por algum motivo, apresentam uma redução, uma limitação da sua coordenação motora, da sua movimentação, e que vai redundar em problemas de não só de coordenação motora, mas de flexibilidade e de percepção. E aqui nós não vamos ficar somente na questão da movimentação motora, mas vamos entender da movimentação cultural, da movimentação da flexibilidade, da incapacidade ou dificuldade de percepção e de expressão das questões morais, culturais, sociais. E então aqui, em pessoas com mobilidade reduzida, nós vamos colocar pessoas idosas, crianças, gestantes, obesos, índios, estrangeiros, homossexuais, heterossexuais, pessoas com altas habilidades. Ou seja, quem é o sujeito de inclusão? Todos. Todos são, porque todos são seres de possibilidades. Todos, porque todos são aprendizes da vida. Todos nós somos aprendizes da vida. Portanto, precisamos ser inclusos na forma de vivenciar, na forma de aprender, na forma de entender, de conceber aquilo que está presente no nosso dia a dia, nas lições que as várias vicissitudes, dificuldades, desafios apresentam. E que, infelizmente, algumas pessoas dizem: estou esperando um bebê, meu bebê tem síndrome de Down, eu vou entrar num momento de luto.
E mais adiante, aquela pessoa com síndrome de Down, puxa vida, eu fui recebida como, eu não fui recebida pela minha mãe, pelo meu pai, como um momento de alegria. Eu fui recebida como um momento de desafio. É isso que nós estamos fazendo? Para ver como é importante a nossa forma de interagir com o próximo. Então, quem é o sujeito da inclusão? É todo aquele que sente-se ou que está excluído. É todo aquele que sente-se ou que está menosprezado, subestimado, esquecido, distanciado, marginalizado, fora do contexto. Mas isso não significa que, em alguns momentos, ser excluído é algo tão ruim assim. Se me colocarem lá em um grupo de bandidos, de pessoas que querem tirar, decapitar outras pessoas, e me disserem, não, tu não vai ser inclusa nesse grupo, eu vou ficar bem contente de ser excluída. Então, a forma de inclusão, de exclusão, precisa muito bem ser compreendida na sua grande extensão, no seu grande significado. Portanto, o sujeito da inclusão somos todos nós. Assim como todos nós também podemos ser o sujeito da exclusão. Quem nós queremos ser? Como e quando? Bem, agora me parece que tem um intervalo, né? Então vamos ao nosso intervalo.